Fala galera, então voltamos para a segunda parte da aula para a gente continuar nos tipos de argumentos, ok? Então vamos lá. Próximo aqui é a relação de causa e consequência. Muito comum as bancas explorarem isso, tá? Muito comum explorarem nas questões as relações de causa e consequência dentro do texto. E aí é óbvio que acabam virando as questões, beleza? Então vamos entender como é que isso funciona. Vamos lá. Fortalecem o texto na medida em que situam a tese diante de uma cadeia de outros fatos. Devem ter suas relações coesivas bem explícitas, com conectivos causais, explicativos, conclusivos e ou consecutivos. Então, a gente já está ligado que em relação a causa e consequência, a gente já pega esse processo. Mas em relação à explicação e conclusão, também é a mesma coisa, porque vai ter ali, de forma implícita, uma relação de causa e consequência também. Então vamos ficar ligados nisso. Olha só aqui, relações de causa e consequência. Exemplo, é preciso com urgência construir mais escolas e não presídios. Ok. É preciso construir mais escolas e não presídios. Então vamos lá? Além de um jovem instruído ter muito menos chances de entrar para o mundo do crime e mais consciência dos reflexos de suas ações sobre a sociedade, do ponto de vista financeiro, a escola também é uma opção mais viável. Um aluno custa ao país muito menos que um presidiário e dá frutos muito mais promissores. Então a gente aqui tem uma relação de causa e consequência. A consequência é construir mais escolas ao invés de presídios. Mas por quê? Exatamente porque o jovem dá mais frutos que o presidiário, porque o jovem é mais barato que o presidiário para os cofres públicos. Então eu tenho uma relação de causa e consequência. É muito comum mesmo, quando a gente tem um tópico frasal, o tópico frasal ser a consequência. E aí a gente apresenta argumentos que funcionam como causas. Então a gente mostra as causas daquela consequência e vai trabalhando em cima daquilo. É muito comum em provas trabalharem as relações de causa e consequência. Fica ligado nisso, tá? Agora, mais uma interessante, testemunhos de autoridade. Trata-se da fala de pessoas renomadas de competência notória sobre o tema discutido. Em citações diretas, use aspas. Se não tiver certeza da versão original, prefira uma paráfrase. O que é uma paráfrase? A paráfrase é você dizer a mesma coisa com as suas próprias palavras. Então, se eu tenho certeza absoluta, por exemplo, do que Paulo Freire, ou do que Nietzsche, Rousseau, John Locke, Foucault, sei lá, algum pensador disse, eu vou colocar, segundo Foucault, abre aspas, coloco a fala dele na íntegra, fecho aspas e continuo o meu texto. Isso é uma citação direta, ok? Agora, se eu não tiver certeza da versão original, eu tenho uma ideia, eu sei mais ou menos o que o camarada falou. Não, Sidney, quer saber? Eu sei exatamente o que ele falou. Só que, sei lá, meu irmão, tô na dúvida se ele utilizou tal palavra, se a frase foi completa assim mesmo da forma que eu tô pensando, mas a ideia eu sei. Faça uma paráfrase. Porque quando você faz um texto, por exemplo, num concurso público, uma redação, aquele avaliador ele já tem noção daquilo que foi trabalhado, daqueles textos que vão servir de motivadores. Agora, de motivação, os textos motivadores. Então ele já leu sobre aquilo dali. Então se você de alguma forma cita Rousseau, o camarada percebe, mesmo que você não tenha colocado segundo Rousseau. Então você fez uma paráfrase, você fez uma citação indireta, ok? Então, já sabe, tem certeza,
você vai colocar entre aspas. É uma citação direta. Não tem certeza, você vai parafrasear. Não invente citações ou autoridades inexistentes. Isso é muito importante. Lembra que eu mencionei que eu dei muita aula em ensino médio? Lembra? Tinha um camarada que inventava pessoas o tempo todo. Ele inventava citações. Como hoje em dia acontece muito no Facebook, né? Segundo Jô Soares. Aí tem lá, fala, aí Jô Soares. Pô, Jô Soares não falou aquilo de forma alguma, com certeza. Né? Segundo, sei lá, Paulo Freire. Aí fica sacaneando, né? E por aí vai. Então, muito cuidado com isso quando você for produzir um texto. Detalhe, é muito importante ser uma autoridade conhecida e de saber notório, ser um especialista sobre aquilo. Então, por exemplo, se você vai falar, sei lá, sobre algo relacionado à economia, você vai ter de citar um economista, ou então alguém que é um especialista em direito financeiro. Você não vai, por exemplo, para tratar de economia, pegar um professor de biologia, porque não vai fazer o menor sentido. Ah, não, ele é uma autoridade. Autoridade por quê? Ah, porque é ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Caralho, ele vai falar de economia? Não tem como, né, gente? Então, se eu faço isso, é um discurso falacioso. É algo que não tem embasamento em cima de um argumento. Não é um argumento pertinente. Para ser um argumento pertinente, tem que ser um discurso de uma autoridade especialista naquele assunto, ok? Então vamos lá. Segundo o secretário de Educação, então eu já sei que o tema é educação. Da cidade de Londres, a Inglaterra tem obtido bons resultados no ensino da matemática, utilizando a música em sala de aula. Também, o presidente da Associação Brasileira de Matemáticos ratifica, ou seja, confirma, corrobora. A música é a matemática dos ouvidos e as crianças adoram isso. Então se liga só, numa pegada só, a gente aqui trabalha uma paráfrase e uma citação direta. Porque em cima, ó, segundo o secretário de Educação da cidade de Londres, a Inglaterra tem obtido bons resultados no ensino da matemática. Não foi assim na íntegra que o camarada falou. Ele falou alguma coisa a mais, mas a ideia, né, central era dizer que na Inglaterra a galera tem obtido bons resultados no ensino da matemática utilizando a música na sala de aula. Agora, depois houve uma citação direta, pegando o presidente da Associação Brasileira de Matemáticos, ó, 2 pontos, abre aspas, fecha aspas e ponto, ok? Agora, diante disso, diante do discurso de uma autoridade, ora, eu posso concluir algo em relação à educação. Eu não posso concluir nada em relação à violência, em relação à segurança pública, não é verdade? Então vamos lá. Percebe-se então, o então aqui, ele é uma conjunção conclusiva, né? Eu vou concluir. Percebe-se então a possibilidade de inovar na sala de aula do ensino básico, trazendo novos acordes para a educação matemática. Caramba, olha que sensacional. Trabalhou-se a educação e ainda brincou com novos acordes. Olha que brincadeira, que legal. Para trabalhar a matemática em cima da música. Ora, se está funcionando lá em Londres, se o próprio camarada, que é da Associação Brasileira, confirma que funciona, ora, eu posso concluir que isso tem de ser utilizado dentro da sala de aula de todos os professores, ok? Agora, olha aí o contra-argumento. Muito bacana, muito bacana. Vamos lá, ó. Contra-argumentar é apresentar uma ideia oposta à sua, para logo depois derrubá-la por meio de argumentos seus. A contra-argumentação antecipa possíveis questionamentos do interlocutor. Seu contra-argumento deve estar ligado à ideia alheia combatida por um conectivo de oposição. Na própria fala do dia a dia, quando a gente trabalha, e você estudou isso comigo, as conjunções, principalmente a oposição, que trabalha a conjunção adversativa e a conjunção concessiva, você estudou comigo que a adversativa ela enfatiza e a concessiva
ela minimiza. A conjunção concessiva é uma excelente arma de manipulação, é uma excelente arma de argumentação, porque ela diminui o argumento do outro, normalmente. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com você sobre aborto. Aí vamos supor que você seja a favor do aborto, beleza? Até então, você é a favor. E eu vou me colocar contra, de repente. Mas não estou dizendo que eu sou contra, nem que você é a favor, não. É só uma suposição, tá? Aí você fala assim para mim: ah, Sidney, o aborto tem de ser legalizado porque é um caso de saúde pública. Milhares de jovens estão morrendo em açougues pelo Brasil. Aí eu digo assim, ó, embora seja um caso de saúde pública, parece que eu estou te dando razão. Para depois da paulada, ainda assim é crime. E poderia acontecer o contrário também. É tudo uma questão de perspectiva. É tudo uma questão como eu vou organizar o meu discurso. Então, é só para mostrar que o contra-argumento, ele também é um argumento. Porque ele diminui o argumento do outro para poder levantar o meu. Então, acompanha aqui comigo, ó. Muitos afirmam que a prioridade ambiental brasileira é a preservação da Amazônia. Caramba! Eu estou colocando que muita gente fala isso. Eu vou diminuir isso. Eu vou arrebentar isso. Então acompanha aqui comigo. No entanto, opa! Aqui, se a gente estivesse conversando, trocando uma ideia, se alguém falasse assim, ó, que a prioridade é a preservação na Amazônia, eu poderia falar assim, ó, embora seja uma prioridade na Amazônia, porque a gente está trocando, é um diálogo. Como eu estou produzindo o texto e eu é que vou apresentar o argumento, olha como coube aqui uma conjunção adversativa. Vai ter que ser trabalhado com valores de oposição. Essa é a verdade. Então aqui, ó, no entanto, se não se tomar cuidado com outros ecossistemas, tais como o Pantanal e o Cerrado, danos ainda maiores podem ser acarretados ao meio ambiente e ao homem, visto que nessas regiões há maior povoação humana e, portanto, maiores riscos de degradação. Então, se liga só. Esse, no entanto, aqui, ele marca uma oposição, ele é uma conjunção adversativa que quebra o que foi apresentado a priori. E depois que ele quebra, ainda tem uma conclusão. Então, dentro desse discurso aqui, dentro de um parágrafo, foi trabalhada a questão da introdução e desenvolvimento da conclusão. A gente não precisa trabalhar isso no texto todo apenas. Isso pode ser trabalhado dentro de cada parágrafo. Então, dentro de cada parágrafo, não necessariamente de forma obrigatória, eu posso ter uma relação de introdução, desenvolvimento e de conclusão. Foi exatamente o que aconteceu neste parágrafo com esta argumentação aqui, que funcionou como contra-argumentação, ok? Agora, vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho agora a relação da coerência dentro do argumento. Então, coerência textual, fenômeno que garante interpretabilidade ao texto, ou seja, que ele possa ser lido e compreendido pelo interlocutor. Afinal de contas, quando a gente diz que um texto é coerente, é porque ele tem sentido. Se ele é incoerente, é porque ele não faz sentido. Todo texto deve ser coerente, especialmente o argumentativo, pois disso depende o convencimento ou não do interlocutor. Agora, Sidney, por que você trabalha tanto o texto argumentativo na sua aula? Porque é óbvio, né, que é o texto mais cobrado nas provas de concurso público. Afinal de contas, eu já mencionei isso em outros momentos. Se não mencionei, menciono agora. O texto narrativo, ele é fruto de uma imaginação. O texto descritivo, ele é fruto de uma observação. E o texto dissertativo, ele é fruto de uma argumentação. Todo mundo é capaz de observar, todo mundo é capaz de imaginar, mas nem todo mundo é capaz de argumentar. Então, quando o camarada trabalha um texto argumentativo numa prova, ele sabe que você, além de dominar o conteúdo teórico, é uma pessoa bem articulada, é uma pessoa com conhecimento amplo, porque você é capaz até de um convencimento.
Então, você é capaz de argumentar. Acompanhe aqui comigo as formas para a gente poder chegar a essa coerência dentro do argumento. Há 4 grandes regras que, se respeitadas, asseguram coerência ao texto. Primeiro, regra da repetição. Depois, regra da progressão. Depois, regra da não contradição. E depois, regra da relação. Vamos observar como é que funciona essa regra da repetição. Acompanhe aqui comigo. Olá, meus amigos, minhas amigas, você que está estudando para o concurso da PM de São Paulo 2016, nós do Lá Concurso preparamos um curso super competitivo. São mais de 180 videoaulas exclusivas para você. Atendemos 100% digital, temos uma ferramenta pedagógica muito bem sucedida chamada de Personal Coach. Aqui no Lá Concursos você vai estudar o restante dessa videoaula, que isso aqui é só uma pequena amostra do nosso conteúdo, e muito mais, material de PDF, Personal Coach, que eu estudo em regime de metas, por apenas 10 mensalidades de R$25. Você vai ter esse acesso aí e garanto vocês, se vocês cumprirem todas as nossas orientações pedagógicas, lá no dia da prova, lá no dia 5 de fevereiro de 2017, você fará uma grande prova. Tá certo, meus amigos? Espero vocês aqui no Lá Concurso. Já esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula que você acabou de assistir? Então, aqui embaixo, aqui na descrição, tem um linkzinho, clica lá e faça seu cadastro e você baixa esse material gratuitamente. Forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC. Tchau, tchau. Clique LAC.